きょんくんがしゃべる。 Olá a todos, começa agora mais uma edição do Kyonkun-ga Shaberu. Eu sou Evlas Júnior, o Júnior Kion, e hoje nós vamos falar sobre mangás que mais venderam no primeiro semestre de 2023 no Japão. Eu tenho uma mania muito grande de sempre usar o nós, né? Sempre colocar como se fosse várias pessoas, mesmo quando o conteúdo é criado só por mim. Mas tudo bem, isso é um detalhe, vamos em frente. Então, hoje a gente vai falar sobre esses mangás que mais venderam no primeiro semestre, né? Para isso, eu peguei uma lista própria da Oricon, que eles liberaram, que eles têm um período, mas eu também fiz uma análise dos mangás que saíram, né, os volumes saíram nesse ano, no primeiro semestre. Então eu vou explicar aqui como é que vai ser feito, como é que eu fiz toda a análise, né, e como é que eu vou apresentar esses resultados. Então, vamos lá. Primeiro aqui vamos mostrar um site. Então, esse site, o Erzati, ele é basicamente o site que eu estou usando como base. Esse site ele vai compilar uma série de informações, né, de plataformas japonesas, né, principalmente de revistas, que colocam as suas... na verdade, de redes de loja, né, desculpa, não é plataforma, redes de loja, por onde se colocam lá o nível de venda, e você pode ter então um know-how, uma visualização mais ou menos de como é que está sendo a venda dos produtos, né? Mais especificamente, o que mais disponibiliza números é o Oricon. Então, basicamente, os dados vão ser em cima da lista Oricon. Essa lista, vários sites acabam publicando elas, alguns sites brasileiros, portugueses, sites americanos. Eu peguei do Erzati porque ele tem uma vantagem, na minha opinião, que ele faz uma compilação mais bem feitinha semana a semana do que é apresentado. Eu fui ver alguns sites brasileiros, alguns sites americanos, por exemplo, o Anime News Network, que eu uso bastante, e é um pouco mais chato de ficar caçando as notícias sobre isso, então eu achei esse site muito interessante. O nome do site Erzati é o nome do... meio que o apelido, o nome do autor do site, né? Então por isso que tá assim. Então vamos ver aqui como é que vai ser. Primeiro eu vou mostrar o ranking que a Oricon liberou, que ela liberou, é um ranking que vai até maio, até uma parte de maio. Vou mostrar o período. E depois eu vou falar dos rankings que eu peguei a partir dos números que foram disponibilizados, somando, fazendo cálculo, fazendo revisão, ver como é que ficou. Isso levando em consideração somente o primeiro semestre desse ano. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, lista da Oricon. Na lista da Oricon, o que a gente faz? Eu fiz questão de trazer aqui para explicar no site como é que é feito, né? Então, ele tem várias informações aqui sobre o mercado japonês, mas principalmente os principais que eu achei mais interessantes são os sobre mangá, light novel e sobre box, né, de Blu-ray, de DVD. Mas vamos focar aqui no mangá. Então peguei aqui, mangá 2023. E aí vocês veem que ele coloca aqui semana a semana como é que tá a distribuição. Então para cada semana vai ter um rankzinho dos mangás e tudo. Direitinho, vou abrir aqui esse de janeiro para mostrar para vocês. Depois eu entro no que eu quero ver. Então você vai ter o mangá, né? Vai dizer se o mangá é um volume novo ou se é um volume que já saiu há algum tempo. E vai colocar aqui o valor estimado de cópias vendidas que a Oricon disponibiliza. Além do Oricon, ele também vai trazer informações de top da Tsutaya e do Konkizin. Porém, os tops da Tsutaya e do Konkizin, eles não têm número, né? Eles só têm o top especificamente, não tem um número de vendas. Então, por isso que eu fiz todos baseados no Oricon, porque não tem muito o que fazer. Eu podia também pegar baseado no site da Oricon, que é o site japonês, e aí foi um dos primeiros motivos para não pegar, porque eu até estudei japonês um tempo, mas meu japonês não é tão bom, então eu só pego informações geralmente em site japonês quando eu quero fazer algumas matérias que eu não tenho nada de informação em site americano ou site brasileiro. E também porque o site da Oricon é uma bagunça. Eu vou colocar o link aí na postagem, vocês podem dar uma olhada depois no site da Oricon. Então eu preferi pegar esse site, acho que ficou muito bom a compilação dele. E ele já pega os dados diretamente lá desses sites da Tsutaya, da Oricon, do Comiczine, né? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. É muito interessante esses parâmetros, né, que ele coloca dos volumes novos. Pode pegar aqui um volume que não é novo.
vocês entenderem. Ele coloca que o percentual, se caiu, se subiu. É bem interessante. Fica um site, fica bastante essa dica aí do site do Exat. Enfim, vamos lá. Aqui eles colocaram essa lista, que é a lista de meio do ano que a Oricon liberou, né? Um ranking da própria Oricon. Então esse ranking aqui ele é feito pela própria Oricon e eles liberaram essas informações. O mais interessante, por que eu peguei principalmente do Exat, é porque ele tem mais informações do que a maioria dos outros sites que eu peguei, porque se foca muito nos volumes específicos, o que foi, o que faz sentido, tá? Para uma análise para uma análise menos purista, uma análise mais geral, é mais que suficiente. Mas eu quis pegar aqui as informações porque tem mais informações. Eu não vou ler todas as informações, fica a dica aí para vocês darem uma olhada. Mas é mais para mostrar para vocês mais ou menos como é que quais são os dados que a Oricon disponibiliza. Então, esse período, essa análise, ela foi para 31 de maio. E o período que foi pegue foi do dia 21 de novembro de 2022 a 21 de maio de 2023, tá? Então, os mangás que saíram nas semanas iniciadas no dia 21 e terminada no dia 21 de novembro e terminado no dia 21 de maio é que foram coletados dessa lista. Isso é importante porque o que acontece? Esse período de tempo acaba afetando muito de como algumas obras vão ser vistas pelo público. Como vocês vão ver, eu vou mostrar a lista, vocês vão ver que dá uma diferença em alguns dos principais nomes na lista que eu fiz, porque a lista que eu fiz depois foi uma lista só colocando de 2023. Então eu peguei de janeiro de 2023 até junho de 2023. Então você vai ver que não ter novembro e dezembro faz uma diferença muito grande para algumas obras. Esse é um dos primeiros pontos. Primeiro ponto, principalmente para o Blue Lock, que foi o topo, né? Foi a série com mais volumes vendidos. Por quê? Em outubro de 2022 saiu o anime de Blue Lock, que foi até até março de 2023, se eu não me engano. Então, Blue Lock, ele foi um anime que fez muito sucesso, muito sucesso. E esse muito sucesso refletiu num aumento absurdo da venda de mangás. Então, vários volumes de Blue Lock que já tinham sido lançados há algum tempo acabaram entrando várias semanas nos tops da Oricon. E imagino também que das outras livrarias, das outras grupos de livrarias e lojas especializadas, né? Então, acabou que por isso o volume de Blue Lock foi absurdamente maior, por causa que ele tem muitos volumes sendo vendidos ao mesmo tempo devido ao interesse do anime. Até isso é a análise que o próprio pessoal aqui do Oricon eles fizeram, né? Então é uma análise mais geral que vê com o impacto. Isso é interessante porque você vai ver bastante o impacto dos animes. Na lista que eu fiz, inclusive, eu não tenho tanta precisão, mas eu vou falar porque a obra acaba não entrando no top 5, né, que eu montei, mas chegam bem perto e provavelmente no final do ano vai estar nos tops maiores, mais badalados, apesar de volume a volume não ter o volume de vendas mais absurdo do mundo, que é o que fez com o Oshinoko, porque o anime de Oshinoko fez muito sucesso. Muito sucesso. O mangá já é um mangá de sucesso, mas não era um sucesso para estar tipo nos super ultra tops de vendas. Ele tava nos tops, mas não tipo nas primeiras posições, porque realmente são muitas vezes, né, são números mais de alguns volumes, né, algumas obras que tem uma margem ou um grupo de fãs muito grande e aí fica meio absurdo já na primeira semana. Só que o Oshinoko, por causa do anime, muita gente foi comprar os volumes antigos, então acaba que muitos volumes de Oshinoko foram vendidos. Eu tô falando do Oshinoko aqui logo porque ele não vai entrar nos tops, mas muito provavelmente no final do ano, quando a Oricon liberar a nova lista, deve estar, né? Mas nos tops que eu fiz, pelo menos do primeiro semestre, acabou que não entrou nos top 5, né? Talvez se eu expandisse para top 10, com certeza entraria. Enfim, eu trouxe aqui para falar, então, Blue Lock e Chainsaw Man. Chainsaw Man também teve anime no final do ano passado, só que Chainsaw Man tem menos volumes do que Blue Lock, então isso também foi outro impacto, né? E aparentemente eu acho que o Blue Lock acabou realmente fazendo mais sucesso no geral. Mas Chainsaw Man também teve um grande impacto em cima da venda de volumes. Por isso. Já mangás que tem animes mais longos, mais consolidados, como por exemplo One Piece, eles já tipo não tem um impacto tão grande, porque One Piece lá tá no volume 105 no mangá.
não vai ter tanto impacto para as pessoas comprarem os primeiros volumes ver o episódio 990 e pouco, que era o final do ano passado, ou na verdade 1000 e pouco, né? 1020, 1030 e pouco, né? Agora tá no 1080, 1081, se não me engano, foi o último episódio que saiu de One Piece. Então, não vai ter esse impacto tão grande. Mas esses animes novos, de fato, sempre tem um impacto muito grande quando são séries muito queridas, né? Slam Dunk também teve um grande impacto. O Slam Dunk é um fenômeno no Japão. E aí teve o lançamento do filme no final do ano. E isso também repercutiu na venda de Slam Dunk novamente. Vale ressaltar que Slam Dunk é um mangá já bem mais antigo. Então teve bastante gente que foi comprar. Mas ele sempre tá vendendo bem, tá? Slam Dunk com o tempo passando ainda tá vendendo bem. Jujutsu Kaisen é um fenômeno absurdo. Então esse aqui, não só o anime, mas o próprio mangá já tem um fenômeno absurdo. Então tem todo esse impacto. E tem agora o impacto, provavelmente vai ter um impacto ainda maior agora no final do ano, por causa da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Não chegou a meio-dia, porque o período que eu peguei não tava saindo o anime de Jujutsu Kaisen. Mas certamente vai ter um impacto grande. E One Piece, que apesar do número ser muito grande aqui, ele tá meio que focando muito no mangá, nas pessoas que já compram o mangá. E é interessante, porque tipo, tanto Jujutsu teve 3 volumes lançados nesse período, e One Piece teve 2 volumes lançados nesse período, contando novembro agora. Eu vou mostrar esse ano já teve Jujutsu um volume só e One Piece um volume só, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos aqui especificamente pro top da Oricon. Então, Blue Lock, em termos de série, falando por série, eu vou baixar um pouquinho a música, acho que tá muito alto. Pronto, vamos lá. Então, o Blue Lock, ele teve a série, como série, né? Essa venda de 8.046.032 volumes. É muito volume, pessoal. Publicado pela Kodansha, e teve essa repercussão que eu falei. Teve a série e acabou muitos volumes saindo. Então, se você for ver as listas, você vê que vai ter lista que vai ter 5, 6, 7, 8 volumes de Blue Lock na mesma semana, porque teve esse impacto de o pessoal ir recomprando os volumes antigos da série. Esse 24 é o último volume que saiu. Eles colocam aqui o último volume. Então você imagina, né? São 23 volumes mais ou menos para trás que o pessoal foi comprando nesse período. Então foi um impacto grande. Chainsaw Man também teve um impacto grande. Esse aqui é o volume 14, mas na época lá tinha saído até o volume 12. Até o volume 13, do volume 13 era no começo do ano. Então 13 volumes, né? São menos, né? Tipo metade de Blue Lock, né? E ainda assim, impacto muito grande também. 4.492.906 cópias. Slam Dunk, como eu já falei, Slam Dunk, fenômeno absurdo, né? Então Slam Dunk, ele acabou tendo esse relançamento por causa do The First Slam Dunk Resource, né? Que é o baseado no filme, né? Então, esse mangá, inclusive, ele meio que é uma visão diferente de uma das disputas que tem Slam Dunk, né? Por isso que ele é uma obra também nova, essa obra baseada no filme, né? Mas Slam Dunk, ele é uma cópia, eu não sei se ele tem aqui, tá aqui, eu acho que... Não, ele não colocou aqui, acho que ele colocou aqui só do filme mesmo, então... Tá. Se você botar os números de Slam Dunk, você vai ver que Slam Dunk é um dos mangás mais vendidos da história do Japão. Então é muita gente que compra. É uma obra excelente, né? O Inoue, ele faz um trabalho fantástico. Quem gosta de anime de esporte, quem gosta de anime de drama, colegial, com comédia, esporte, você fala que a arte do Inoue é uma coisa de outro mundo, né? Enfim, quarto lugar ficou Jujutsu Kaisen, também. Bastante gente comprando, mas você vê que já tem um impacto menor. Apesar de serem só 22 volumes, né, como já tinha saído o anime já há bastante tempo, então esse efeito de pessoas indo atrás do anime foi mais quando saiu a primeira temporada. Então deve ter um efeito um pouco de novo agora quando saiu a segunda temporada, mas esse efeito acabou não afetando tanto as vendas nesse período de Jujutsu. Mas por si só já é uma série com muito público, né? E então ela vende bastante. Em quinto lugar, One Piece, não preciso falar, o mangá mais vendido da história do Japão. Toda vez que sai um volume de One Piece é um absurdo. Nesse período foram 2 volumes, então é gigante a venda então, de One Piece. 2 volumes, mas eu acho que até o volume anterior de One Piece ele saiu antes do período, mas aí como ele vai pegando outras semanas, então você pega as outras semanas e tem um volume novo que saiu ali em março. Então
tem muito da baba do volume de março. Tanto que, quando a gente passa agora para volumes individuais, nesse período, One Piece 105 é o que teve maior vendagem de 1.658.255. Um volume só. 1.658.255. É muito volume. Isso que também teve impacto no Jujutsu Kaisen. Esse volume 21 de Jujutsu Kaisen, você tá vendo, ele saiu em dezembro, né? Então ele acabou, por exemplo, não entrando na minha lista. Mas entra o 22, que sai logo depois, 1.318.536, saiu em fevereiro, né? Pouquinho ali, perto ali. Eu penso, na verdade, ele saiu no mesmo dia de One Piece, se não me engano. Foi 3 de março, é isso aí. Saiu exatamente no mesmo dia de One Piece. Vários ataques diferentes de anime, que muitas vezes ter o anime saindo no mesmo dia há uma certa competição, por causa do período de tempo que você vai assistir. Mangá não tem muita essa competição, né? Então quem compra One Piece pode comprar também Jujutsu Kaisen e vice-versa. Então, sair no mesmo dia, acho que não tem um impacto tão grande quanto teria em uma obra de mídia visual, estilo animação, filme, outras coisas. No caso de mangá, não tem problema. O cara vai lá na loja e compra os dois ao mesmo tempo. E tá tudo de boa, todo mundo se entende. Quinto lugar ficou então pro Spy Family Volume 11. Faz tempo tem um grande sucesso. Imagino que também vai ter um aumento de vendas de Spy Family agora no final do ano por causa da segunda temporada do anime, né? Mas já teve aqui muito levantado lá pela primeira temporada também. Primeira temporada que se foi dividida em 2 partes lá no ano de 2022. Mas enfim, o volume saiu dia 4 de abril, né? E já tem mais de 1.177.254 cópias vendidas, segundo a estimativa da Origo. E quinto lugar, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers é o lado peculiar de Tokyo Revengers é que ele começou a vender muito mais por causa do anime quando saiu. E aí o anime ainda tá saindo, né? Tá, acho que na segunda ou terceira temporada. Esse volume 31 é o último volume do mangá. Então, como é um mangá que já tem muito sucesso, era esperado uma venda gigantesca. E de fato, se você pegar lá, eles são em janeiro. Se você pegar janeiro até fevereiro, ali as semanas, tem muito. O Tokyo Revengers vai aparecer muito nos tops. Então, ele é o primeiro top 1 nesse janeiro. Acho que durante a primeira 2 semanas, acho que ficou top 1. Na verdade, acho que foi a primeira semana que ficou top 1. E aí teve uma queda vertiginosa na segunda semana, mas ainda assim vendia tanto que essa queda vertiginosa ainda aí sim tem números para estar no top 5, sabe, da semana. Eu tô falando, e é muito mesmo, assim. Eu acho que na primeira semana esse volume vendeu por baixo de 500.000 cópias. Então, por ser o volume final, ele tem isso. Só que ele também não chega a ultrapassar lá a marca de 1 milhão, porque é muito venda de um volume só, não teve a rebaba dos outros volumes. E estagnou aí mais ou menos na casa dos 850.000 cópias. 46 mil, perto de 850.000 cópias, né? Aí tem aqui o top vai continuando, acho que vai até o top 20, se eu não me engano. Boku no Hero é um que vai aparecer na minha lista depois que eu vou mostrar, né? O Boku no Hero de 37 também vendeu muito. Saiu agora em fevereiro. Chainsaw Man também. Chainsaw Man, como eu disse, ele pega um pouco também a rebaba do anime. E agora também tem todo esse impacto do mangá, como o famoso ele é. E teve 2 volumes esse ano, então o Chainsaw Man acaba saindo na lista também de séries mais vendidas do ano, né? Então o volume 3 saiu em janeiro, mais de 698.000 cópias. Kingdom, a outra obra também faz bastante sucesso, já é uma obra bem longa, 67 volumes. E também sempre que sai, vende muito bem, né? Então teve 2 volumes também lançados esse ano, todos eles venderam muito bem. Esse ano não, nesse semestre, né? Porque eu tô falando da nada do semestre. Terceiro estará Slime Dataken. E para fechar o top 10, Blue Lock 22. Então você nota que, tipo, se você pegar só volume separado, o Blue Lock, o último volume que saiu, mais recente, ele tá em 10º lugar. Com 518.000 cópias, bastante cópia, mas em 10º lugar, né? Que foi o volume que saiu em dezembro. Então, o que fez ele chegar, né, nos 8 milhões da série foi realmente a venda dos vários volumes de uma vez. Isso, como eu disse, é um efeito muito rebaba do anime. A pessoa vê o anime, gosta do anime e vai comprar o mangá. E isso afeta bastante. No caso do anime, Blue Lock foi um sucesso absurdo. Então, é isso. Então, essa foi a minha lista da Oricon. Vou falar agora dos tops que eu montei. Então, eu fiz um top por volume e também um top por série. Então, no meu top por volume,
Agora eu estou considerando o período de... Aqui eu já estou considerando os períodos de 2 de janeiro, né, primeira semana lá, até 2 de julho. Então, todas as ventais até 2 de julho foi que eu peguei para pegar isso nisso. Esses valores estimados são valores que eu peguei dos valores totais, e aí somei peguei inclusive dessa lista aí que eu mostrei há pouco e fui somando das semanas seguintes, que essa lista ainda não considerava, né? E fui também pegando algumas semanas anteriores para ver se tinha alguns outros retardatários no meio, outros mangás retardatários no meio. E aí fiz meus tops considerando só o semestre. Então aqui, como estou considerando só o semestre, por exemplo, não entra todo a rebaba que teve do anime de Blue Lock no começo do ano passado, no final do ano passado, em outubro, então já não entra. Não entra também Chainsaw Man. Chainsaw Man até acaba tendo impacto grande, né? Porque teve bastante coisa também esse ano. Mas não entra algumas outras obras que teve um aspecto mais forte ano passado por causa dos animes. Então, é só para deixar claro que é para você mostrar o impacto que um anime tem na venda de mangá. Então, você vai ver que vai estar bem... Não é bem diferente, mas vai ter umas diferenças consideráveis, principalmente essa do Blue Lock. Então, vamos lá. Então, vendo aqui o top, primeiro lugar. Então, considerando aqui só volumes, tá? Foi o volume 105 de One Piece, né? Mais de 1.758.255 cópias, como vocês viram aí. Esse número não muda muito em relação ao período lá, porque saiu em março, mas geralmente os volumes vendem mais no primeiro mês, né? No máximo vende um pouquinho mais no segundo mês. Então, de fato, aqui depois de maio, as vendas são tão pequenas que acaba não entrando nos tops e não entra tanto nessas contagens, né? Então, esse valor não é um valor exato, mas é uma estimativa uma estimativa média, vamos dizer assim. Então, é uma estimativa boa para dizer que o top é esse mesmo. Enfim, volume 105 de One Piece. One Piece, sempre fenômeno. Esse é o primeiro volume pós o ano, saga de Wano. Então também tem isso de o pessoal estava muito interessado também em ver esse primeiro volume do começo da nova saga. Em segundo lugar, Jujutsu Kaisen, volume 22, saiu também no mesmo dia de One Piece. Ele teve 1.308.536 cópias. Já falei várias vezes aqui, Jujutsu Kaisen é um fenômeno absurdo. Então é de se esperar muito disso. Vale ressaltar, talvez para quem não está familiarizado, hoje talvez vale ter feito esse disclaimer antes, mas para quem não está familiarizado com o mercado japonês de mangá, os mangás eles costumam sair em revistas capítulo a capítulo. Então existem revistas semanais, quinzenais, mensais e até trimestrais. Então tem mangás que saem com periodicidades diferentes, né? One Piece, por exemplo, é um que sai em revista semanal, que é na Shonen Jump, que é a mais famosa. Eu esqueci, acho que também é da Jump, né? Agora eu tô chutando pra cima, que eu não me lembro agora, acho que sim. Então eles saem semanalmente vários capítulos e depois eles lançam compilados de volume. Essas listas da Oricon, elas são dos volumes, porque é o que vende na loja, você vai ter os volumes, você não tem como ver a venda capítulo a capítulo. Você tem como ver a revista que lançou, mas capítulo a capítulo não tem como a gente ter essa noção. Então as análises geralmente são feitas em cima dos volumes compilados. Então é só para deixar claro. Se você for pegar o mangá de One Piece, ele já tem capítulos suficientes para uns 2, 3 volumes a mais. Mas os volumes compilados eles demoram mais tempo para sair. Geralmente 4, 5, 6 meses demora volume para cada volume. Então saiu esse 105 de One Piece. Eu acho que devem ter na média 10 capítulos. Quando sair o próximo volume de One Piece, porque eu acho que deve ser agora. Na verdade, como já estamos em novembro, acho que já saiu. Só não peguei aqui porque ainda está na lista desse primeiro semestre. Mas quando sair o segundo volume, já tem mais 10, 20 capítulos para frente que foram lançados nas revistas. Então é só para o pessoal entender que isso não é uma visão geral de como está o mercado de revistas e capítulos especificamente, mas sim de volumes. Enfim, isso é muito relevante para a gente comparar com o mercado nacional, porque aqui a gente só lança volume, né? Que não se lança capítulo separado. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro lugar,
Spy Family vendeu muito bem também, volume 11, que saiu em 4 de abril, 1.197.225 cópias. Ficou meu pequenininho aqui o texto de Spy Family. Vou aumentar assim rapidinho aqui para ver se melhor. Mas é porque vai ter aqui embaixo o Tokyo Revengers, então, que é o próximo. Tokyo Revengers 31, como falei, o último volume do mangá. Então, bastante expressivo, saindo de janeiro, 17 de janeiro, 846.297 cópias. Então, é um número bastante expressivo para um mangá. Não é tão grande quanto o One Piece, Jujutsu Kaisen, de Spy Family, né? Que são os fenômenos maiores assim do momento, né? Mas é um número muito expressivo, muito, muito expressivo, né? Se a gente for ver, tipo, geralmente mangás de sucesso vende nas casas dos 50 mil, assim, por semana. Então, quando tem esses assim, são meio absurdos mesmo. E quinto lugar, por volume, ficou o Boku no Hero Academia, volume 37, 726.883. Boku no Hero é outro que também não tem... Por mais que ele tenha 6 temporadas de anime, ele já tá... Como já tem bastante anime, e também já tá com os volumes 37, 38, então ele já não recebe tanto... já não um impacto tão grande assim do anime na venda de mangá por si só. Ele ainda vai, claro, ter impacto, não tem dúvida, mas não é o mesmo impacto que teria para séries mais recentes, né? Então, é isso. Essa é a minha lista por volume e agora a lista por série, como é que ficou. Inclusive aqui não tá, mas o sexto, você viu que ele não entrou, o Chainsaw Man, né? Chainsaw Man, que ele entra naquela primeira parte muito forte, ele não entra aqui, né? Ele não teve Chainsaw Man nesse top 5. Por mais que ele esteja lá nas listas de volumes mais vendidos, acabou que nesse volume especificamente ele não chega no top 5. Quando você faz a análise total. Lá no da Oricon, ele tá acima de Boku no Hero, mas Boku no Hero tinha saído há menos tempo. Então, como eu pego aqui até junho, então Boku no Hero acaba ultrapassando o volume de Chainsaw Man. Chainsaw Man 13, que estava lá na lista, ele entra logo depois do volume de Boku no Hero e seria o sexto lugar. Só para fazer uma análise mais geral, para o pessoal entender, mas por que tá lá e por que tá aqui, Brin? É a questão do período que eu peguei. Enfim, vamos lá. Agora top por série. Top por série. Em primeiro lugar, One Piece. Com esse único volume de One Piece, ele já fica no topo do ano, porque 1.700.000 cópias é um absurdo de cópia, mesmo considerando esse primeiro semestre só tem um volume de One Piece. Outro que é um fenômeno absurdo, como eu falei, né? Mangás de sucesso já vendem 50 mil cópias, 100 mil cópias, já é um mangá de muito sucesso. Então, esses que vendem mais de 1 milhão de cópias é um absurdo. Jujutsu Kaisen, então, com um volume também tá na lista, muito em cima, porque mais de 1 milhão, 1.300.000 cópias é um absurdo. Em terceiro lugar, você pode pensar, Spy Family, né? Então, seguindo essa lógica. Só que saíram 2 volumes de Boku no Hero nesse período. Então, se você somar os 2 volumes de Boku no Hero, a série em terceiro lugar fica Boku no Hero. Ele passa de 1 milhão de cópias também e acaba ultrapassando o Spy Family, que ficou em quarto lugar, porque teve apenas aquele volume 11 lançado, mais de 1 milhão de cópias também, mas ainda não chega não chega a ultrapassar a soma dos 2 volumes de Boku no Hero. O volume 38 saiu no finalzinho desse período, inclusive, mas como a primeira semana é a semana que mais vende, então já ainda assim ficou muito alto. Em quinto lugar, então, pela lógica, se a gente pegasse a lógica das séries, ia ficar o Tokyo Revengers, mas Chainsaw Man teve 2 volumes também. Então acabou que Chainsaw Man com 2 volumes, ele ultrapassa de longe, assim, porque, como eu disse, mais de 100 mil já é um absurdo. Ele ultrapassa de longe porque ele chega no ápice de 1.177.267 cópias, considerando só os tops da Oricon. Então, só para pegar os números mais absolutos, One Piece ficou com 1.758.255, como vocês já tinham visto. O Jujutsu Kaisen, 1.318.536. Boku no Hero, somando os 2 volumes, 37 e 38, 1.297.544. Spy Family, 1.197.225, né? Teve um pouquinho mais, né, do que
no outro. E Chainsaw Man 1.177.267, somando os 2 volumes. Então é isso, né? O que a gente pode tirar dessa análise? Várias coisas. Primeiro é que shonen de ação ainda é de longe disparado os mais vendidos, assim. Mesmo que eu vá pegar alguns descesse e botasse os tops maiores, eu pegar o top 10 de volumes que eu tô aqui, todos são shonen de ação. Vai entrar no top, diferente dos que estão ali, Kingdom e acho que só Kingdom, assim. O Chainsaw Man, né? Chainsaw Man que também não entrou no de volume. Chainsaw Man e Kingdom são as duas séries que entram assim, no top 10, no final das contas. Se você expandir mais, vai chegar ainda em alguns... Os mangás shoujos vão estar ali na casa dos 500, 600 mil, são os maiores. E Ona, acho que vende perto de 400, 500 mil cópias. Gera um volume completo. Você pegar tudo, assim, no ano... poucos chegam em 1 milhão. Se você pegar só shoujo... ou outros demografias. Então, de fato, o shonen de ação para o público infantil juvenil, né, é de longe o mangás que mais vendem. Mas há uma diferença também entre séries de ação e séries de comédia, né? Então, séries de comédia, séries com um pouco mais de teor de comédia, aparecem bastante na lista, né? Chainsaw Man, One Piece e Spy Family têm um tom de comédia maior até de que Jujutsu Kaisen e Boku no Hero, mas ainda um aspecto muito grande dessas séries. Eu não fiz análise aqui, e aí pode ser um vídeo futuro que o pessoal da Oricon fez lá naquele texto, análise de volumes digitais e volumes físicos. A venda de volumes de físicos anda meio que caindo, ainda é muito alta, mas a venda de volumes digitais uma ascendente absurda. Isso acaba impactando também que, apesar da queda dos volumes físicos, os volumes digitais eles compensam e muito. Estão compensando e muito, assim, né? Enquanto que antigamente, não há muito tempo, né? Antigamente, alguns anos atrás, o digital ainda era uma moda que estava aumentando, mas não era tão absurdo nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, né? 2, 3 anos, teve Covid e outras coisas que impactaram as pessoas não saírem de casa, então comprar mais obras digitais. Aumentou bastante. Então, se você pegar os gráficos lá que o pessoal da Oricon disponibilizou, que tem lá no Erzart, no site que eu estou usando como parâmetro, então você vai ver que tem esse distanciamento, um aumento muito grande na venda de volumes digitais. É uma outra análise interessante. E também a análise desses fenômenos culturais que estão sendo One Piece, como já se sabia há muito tempo, Jujutsu Kaisen, e vindo aí na mesma linha, né, o que foi o impacto absurdo que foi o anime de Blue Lock, que, como eu disse, esse ano vai respingar na lista de finais de ano, principalmente para o Shinoko. Quando eu tava olhando lista a lista, tinha semanas que tinham 10 volumes de Oshinoko na mesma semana no top 30, que é o top que eles liberam lá. Então, bastante, volume por volume, bastante coisa. Então, com certeza vai dar um respaldo muito grande no final do ano. A vendagem de mangá de Oshinoko vai passar de 1 milhão. Se não, acho que já passou, né, de mais de 1 milhão de cópias. Então, é bastante expressivo o impacto do anime de Oshinoko nas vendas de Oshinoko. E desses outros animes aqui também acredito que vai ter Jujutsu Kaisen, vai aumentar a vendagem por causa da segunda temporada. Ainda não vai ter o mesmo efeito da primeira temporada, mas vai ter algum efeito. Spy Family também vai ganhar mais vendas também por causa da segunda temporada. Talvez ele até percentualmente tenha mais do que o Jujutsu, porque são menos volumes. Então acho que mais gente vai tentar agora, talvez, vamos agora comprar os mangás. Acho que vai ser mais fácil. Chainsaw Man, por enquanto ainda não tem a segunda temporada, mas ainda assim acho que foi um fenômeno absurdo ano passado e tá nesse aumento aí também considerável esse ano de venda de volumes de mangá. Enfim, é isso. Vamos aqui para a nossa indicação de hoje. Já que eu tô falando de mangá, vou indicar um texto sobre mangá, um texto agora lá do Netoin, texto que o Carliro lá no Netoin, ele fez sobre 2 mangás que ele gosta muito, né? São 2 obras que ele acha são das preferidas da vida dele, né? Onegai Teacher e Onegai Twins, né? Tem
Eu vou falando minha análise. A análise do Carlyle é muito interessante e eu vou pedir para vocês lerem, dêem uma olhada. É muito interessante, muito pessoal, muito muito legal o jeito como ele fala, por ser obras que ele tem um encantamento maior. Eu gosto principalmente o Onegai Twins. Eu tenho uma questão de que eu acho, se eu não me engano, o Carlyle, aí eu já não sei. Eu acho que o Carlyle prefere os animes, mas por questão mais emotiva também. Eu prefiro o anime de Onegai Twins. O mangá Onegai Twins e o anime são muito parecidos, quase não tem mudanças. Já o de Onegai Teacher, e o anime e o mangá tem diferenças. Não vou dizer que são muito grandes, mas tem diferenças que eu acho que são consideráveis. Eu não gosto muito do anime de Onegai Teacher, pra ser bem sincero. Mas eu acho o mangá legal. Eu acho o mangá mais legal. Algumas poucas mudanças que eles fizeram foram suficientes para me deixar mais empolgado com o mangá de Onegai Teacher. Já Onegai Twins, como os dois são muito parecidos, eu prefiro o anime, porque geralmente eu sou a pessoa que prefere anime ao mangá. Diferente muito dos outros membros da Iniciativa Kyodai que acabam preferindo o mangá ao anime. Mas leiam esse texto, o texto está muito legal, falando sobre as duas obras. As duas obras são linkadas, tá? Então tem motivo também para estar, porque meio que o Onegai Twins se passa meio que no futuro de Onegai Teacher, embora não tenha um link direto, tem links das duas obras. E fica aí a dica então desse texto do Carlyle, e também dê uma olhada nos outros textos lá do Netoin, outras análises sobre anime e mangá que ele faz. Então fica essa dica por hoje. E é isso, terminando por aqui. Esse foi mais um Kyonkugá Shaberu. Nos vemos na quinta-feira, né? Já é quinta-feira quando vocês verem isso aqui, mas amanhã no texto, dia 2 de novembro, vamos ter mais um sobre notícias. Até mais. Então, galera, chegando aqui nessa parte final, eu gostaria de convidá-los a visitar as redes sociais da Iniciativa Kyodai. É @ikyodai no X, no Ku e no Blue Sky, e @Iniciativa Kyodai no Instagram. Também considerem seguir o nosso canal do YouTube, o @Iniciativa Kyodai lá no YouTube. Lá vocês vão ver conteúdos não só contendo o Kyonkugá Shaberu, mas também conteúdos como o Kyodai Podcast, entre outros conteúdos, enquetes e uma série de materiais a mais. E se você é criador de conteúdos sobre animes, mangás e afins, considere participar da Iniciativa Kyodai. Nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A Iniciativa Kyodai, ela tem como objetivo unir criadores de conteúdo, criando conteúdos colaborativos e também autopromovendo os conteúdos desses criadores sem nenhum fim lucrativo, apenas com o objetivo de expandir e divulgar esses hobbies que nós tanto gostamos. É isso, até a próxima.